Nosso amigo João vai estar acompanhando aí no chat as perguntas e ao longo da nossa conversa aqui hoje a gente vai estar acompanhando, vai estar respondendo o máximo possível de dúvidas que vocês tenham, ok? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Josemar do Nascimento, sou coordenador da região sul do Programa Educação Conectada e cada um dos estados de vocês tem aí um coordenador ou alguns coordenadores regionais, né? São os coordenadores de cada estado. Temos aí o João, a Fátima e a Vanessa, que são do Rio Grande do Sul. Nós temos o Leandro e a Raquel, que são de Santa Catarina, e nós temos o Alexander e a Geisebel, que são os coordenadores estaduais aqui do Paraná. E eu estou na coordenação dos 3 estados da região sul aqui, para ser a ponte desses coordenadores com o Ministério da Educação. Bom, vamos começar então o nosso papo aqui. Sim, só para lembrar, até pouco tempo eu era um dos coordenadores estaduais aqui do Paraná, então participo do programa desde o seu início lá em 2017, desde agosto de 2017 a gente tem participado do programa e se inteirado de todas as informações necessárias do programa para poder repassar e acompanhar os municípios aí ao longo das demandas do programa, ok? Só um segundinho, João, vou verificar a questão do áudio aqui, dar uma melhoradinha nele, qualquer coisa a gente vai conversando. O João está acompanhando lá no Rio Grande do Sul nossa videoconferência e me manda as informações aqui pelo WhatsApp conforme necessário para a gente poder melhorar essa transmissão, ok? Bom, vamos lá, vamos começar então pelo básico do programa, né? Muita gente está entrando agora, está começando a conhecer o programa nesse momento e aí ele não deixa eu só ver aqui. O áudio para alguns está bom, para outros não está. Então, acredito que o problema não é aqui na transmissão. É no dispositivo que está recebendo. Então, dá uma conferida aí, porque eu acho que o problema pode ser aí. Aqui o áudio tá... Deixa eu só testar o áudio aqui, só um segundinho. Dar uma levantada no meu microfone. Ok. Então vamos lá. O que é o Programa Educação Conectada? O Programa Educação Conectada, ele veio como um programa complementar a outros programas que o MEC tem feito ao longo do tempo, né? Muitos de vocês conheceram aí o ProInfo, que foi um programa muito popular, vamos dizer assim, que ele começou lá em 1997 e durou praticamente 20 anos, né? Ele foi a base de tudo que a gente tem de tecnologia educacional dentro das escolas. Lá, desde 1997, o Ministério da Educação tem investido pesado em compra de computador e colocar computador dentro da escola. A gente teve, em 2008, por exemplo, uma grande compra que levou o computador para praticamente todas as escolas do país, naqueles laboratórios com Linux, multiterminal, né? Várias cabeças E aí foi, vamos dizer assim, primordial para esse processo. E o ProInfo ele veio como uma forma de acelerar o processo de inclusão digital, né, que era o foco naquele momento. Por quê? Porque se vocês
pararem, voltarem um pouquinho no tempo, a gente tem ali o programa Educação Conectada, o programa Proinfo, melhor dizendo, né? Você tem um histórico do programa de que até aquele momento as pessoas não tinham computadores em casa. Então, se você parar para pensar um pouquinho, relembrar, né, em 1997, quando o Proinfo foi lançado, quase ninguém tinha computador em casa, né? Meu primeiro computador eu comprei em 99, 2000. Então, assim, um computador decente. Então, as razões que levaram à criação do Proinfo eram diferentes das razões que levaram à criação do Programa Educação Conectada. O Proinfo ele veio para a inclusão digital. Então, você comprava computador, mandava para a escola para fazer a formação básica no uso de tecnologia, na escola. Então, essa inclusão digital se encerrou com o programa Proinfo. Então, vocês não esperem que o programa Educação Conectada siga os caminhos do Proinfo, de sair mandando computador para tudo quanto é escola, pensando em laboratórios, pensando em equipamentos de computação, laboratório com 30 computador lá, com 20 computador, com 15 computador para atender aluno. É uma tendência que não volta mais, tá? Porque hoje em dia as crianças têm acesso à tecnologia, elas têm acesso a equipamentos. É óbvio que o Ministério vai gastar dinheiro, conforme os planos locais de inovação, no uso de laboratório para a escola também, de compra de equipamentos para a escola, mas tanto que as últimas atas de registro do preço têm sido focadas em dispositivos móveis, né? Tablets, notebooks, coisas que possam ser levadas para dentro da sala de aula e não mais para aquele laboratório para fazer formação em tecnologia do aluno. O aluno já está mais do que dominando essa ferramenta. Então, primeira premissa que vocês precisam ter em mente quando vocês pensam no programa, e é uma pergunta que volta e meia eu recebia como coordenador estadual do programa, é quando que o MEC vai mandar os computadores para a escola? O MEC não vai mandar computador para a escola sem plano local de inovação. Ponto. Então, a gente vai conversar sobre o plano local mais para frente. Bom, a principal premissa do programa nesse momento é a conectividade. Permitir que os alunos, muitas vezes com o seu dispositivo próprio, e que os professores, usando os dispositivos móveis, de preferência, notebooks, computadores móveis, tablets, possam levar para dentro da sala de aula, para dentro de suas práticas em sala de aula, a tecnologia. Então, uma das premissas do programa é gastar esse dinheiro para melhorar a infraestrutura de conectividade que vai permitir que isso aconteça. Tá? E aí entram algumas características diferentes do programa, né? O programa do Educação Conectada ele é baseado em 4 dimensões, né? Formação, infraestrutura, visão, especialmente visão, e recursos educacionais digitais, que são os materiais digitais online que vocês têm à disposição hoje e como curar esses materiais e trazer eles para dentro da prática educacional. Tá? Então, se a gente para e pensa um pouquinho sobre cada uma dessas dimensões, vamos pensar um pouquinho na visão. O que vem a ser essa visão sobre o programa? E esse é um fator determinante do programa. Tá? Quando não se tem uma visão da importância da tecnologia na prática, na sala de aula, na prática da escola, no uso do dia a dia da escola, a gente tem um gargalo muito grande no processo de melhoria dessa infraestrutura. Nesse momento de pandemia, a gente tem percebido o quanto faz falta o domínio do professor das ferramentas de tecnologia, né? O quanto tem feito falta. Se né, lá em 2008, 2009, quando começou a chegar os cursos do Proinfo, né, eu fui coordenador do município aqui de Cascavel do Proinfo por 7 anos, coordenador do NTM, e a gente trabalhava muito com a formação dos professores no uso de tecnologia. Se naquele momento os professores tivessem realmente se apropriado dessas ferramentas, participado das formações de uma forma mais efetiva e começado a levar para as suas práticas essas ferramentas que foram trabalhadas naquela formação, hoje a gente talvez estaria mais tranquilo
para trabalhar nesse momento de pandemia. Então, é realmente muito importante que todos possam ter isso em mente, né? Ter essa visão da importância da tecnologia na sociedade que a gente vive hoje, que está presente em todos os espaços, que um zelador de um prédio precisa entender um pouco de como funciona a tecnologia, muitas vezes para ele ter acesso ao local de trabalho dele, né? Quando ele vai fazer o registro do ponto, por exemplo, essa sala onde eu estou aqui, o controle de entrada dela é por biometria. Então tem ali na entrada um sensor de impressão digital, um leitor de impressão digital, e eu tenho que colocar o dedinho lá dentro para que eu consiga entrar na sala. Então, não é uma chave, não é algo físico, é algo digital, é algo que depende de um certo conhecimento de como essa tecnologia funciona, para que eu não coloque o dedo errado ali na porta e, por exemplo, não consiga entrar, né? Lembrar que eu cadastrei um dedo, eu tenho que usar aquele dedo, né? Então, compreender como a tecnologia funciona e saber utilizá-la, né, corretamente, não só como usuário, mas como uma compreensão sobre a tecnologia, é importante. E esse é o papel da escola, né? A sociedade muda e a escola precisa mudar junto. Então, o Educação Conectada, essa dimensão da visão, ela é importantíssima para que essas coisas realmente se efetivem. Tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam, antes mesmo de começar a gastar o dinheiro do programa Educação Conectada, quem recebeu os recursos do programa, é primeiro construir essa visão na escola. Porque senão vocês vão gastar todo o dinheiro e os professores e os demais profissionais que trabalham dentro da escola não vão entender por que você está colocando cabeamento de rede dentro da sala de aula dele, por exemplo. Né? Por que você colocou aquele monte de ponto de rede Wi-Fi espalhado pela escola? E eles não vão levar isso para a sua prática. Então, primeiro passo é construir essa visão. Isso vale tanto para a escola, vale como rede. Então, como gestor educacional, quem faz a gestão educacional precisa também ter isso em mente antes de gastar o dinheiro que está recebendo, né? Então, é o primeiro passo. Bom, a dimensão de visão, ela é uma coisa local, não tem como o MEC incentivar a visão. O máximo que ele faz é fomentar, tá? E aí o que ele faz para fomentar? Ele elaborou ferramentas de diagnóstico, né, para saber em que pé que está a rede. Então foi feito aquele diagnóstico que vocês preencheram aí durante o ano passado, ali por agosto, setembro, né? Foi feito o preenchimento diagnóstico e foi liberado dentro da plataforma, com algumas perguntas para serem feitas aos professores, às escolas, sobre o uso de tecnologia. O diagnóstico ele não é para o MEC, tá? Ele é para o gestor. O gestor tem escola, compreender a visão que os professores têm sobre o uso de tecnologia, como eles estão no uso de tecnologia, quais as habilidades, quais as formações que eles já fizeram. E você tem o gestor da rede de ensino, também tem essas informações para planejar melhor e para elaborar o seu plano local de inovação na educação. Volta e meia, eu recebo perguntas assim, mas quando que o MEC vai abrir para a gente postar o plano? Eu só vou receber recurso depois que eu tiver o plano, mas então, o que quer dizer isso? Tá? O plano local de inovação, ele não é para o MEC, ele é para o município. Então, o município tem que ter um plano local de inovação para que ele entenda as políticas e quais são os caminhos que ele vai tomar. Então, se o gestor do município não construiu o seu plano local de inovação, que inclusive é uma das obrigações previstas no termo de adesão do programa, se ele não fez isso, elaborou esse plano local de inovação, quando ele recebe esse recurso do programa Educação Conectada na escola, cada escola vai atirar para um lado. Umas escolas vão comprar roteadores, outras escolas vão contratar internet, cada escola vai fazer de um jeito diferente, porque não tem um norte, não sabe quais são os objetivos que a rede quer alcançar com aquele recurso. Então, é preciso trabalhar no plano local de inovação, mesmo que o MEC ainda não abriu no site para postar o plano local de inovação. Tá? Então, esse é o primeiro passo para que se efetive realmente uma política de inovação conectada, né? E conectada não só na questão digital, né? De conectar um computador com outro computador,
mas conectar uma rede para que a educação seja realmente inovadora no processo, ok? Bom, partindo disso, então, nós temos a visão, que é uma das dimensões mais importantes do programa. Na sequência, tem a dimensão de formação. A dimensão de formação, o Ministério da Educação já disponibilizou a plataforma AvaMec, e na plataforma AvaMec tem muito curso lá para ser feito. Todos esses cursos são autoinstrucionais, ou seja, eles não dependem de tutoria para serem realizados, tá? E a plataforma AvaMec permite também que os próprios municípios tenham o seu acesso dentro da plataforma e possam criar seus próprios cursos dentro da plataforma, sem que o MEC fique criando esses cursos lá para eles. Então, você precisa... a parte de formação é isso. O MEC não vai fazer como no Proinfo, de falar, olha, vocês têm que ter um NTM lá no município, para que esse NTM vai receber as apostilas impressas, e essas apostilas impressas vão ser usadas para fazer a formação dos professores. Esqueçam, isso não vai acontecer nesse programa, tá? Não é esse o objetivo, ok? Então, isso é importante ficar claro, tá? O modelo do Proinfo não se aplica ao programa modelo da Educação Conectada. As formações aqui, elas são disponibilizadas, os cursos estão lá à disposição dentro da plataforma AvaMec para todos os municípios. É gratuito, não tem custos e os municípios devem estar fomentando que os seus professores possam participar ativamente dessas formações. Para isso, a conectividade na escola, a infraestrutura da escola precisa estar aí bem nítida. Tá? Só um segundinho aqui que... Beleza, já coloquei o microfone pertinho de novo aqui. Bom, continuando então, sobre a dimensão de formação, então, o modelo que tinha no Proinfo não é aplicado aqui. O MEC não vai pagar bolsa para ter um formador lá no município, que esse formador vai fazer as formações dos professores da rede para que esses professores possam usar a tecnologia. Esqueçam esse modelo, tá bom? Então, isso não irá acontecer no programa Educação Conectada. Beleza? Os cursos eles são fornecidos pela plataforma AvaMec, estão lá à disposição, faz quem quiser, não é obrigatório fazer, mas os municípios precisam estar fomentando essa formação, mas para isso ele precisa ter construído a visão primeiro, porque a visão é que vai fazer com que os professores, que todos trabalhem numa mesma visão sobre o uso de tecnologia na educação e eles vão procurar suas formações dentro da plataforma. Tá? E aí entra a questão da infraestrutura, né? E dos recursos educacionais digitais. O MEC também já construiu uma plataforma chamada MEC-RED, tá? A MEC-RED, ela é uma plataforma do Ministério, a plataforma integrada do MEC, que ela é responsável por oferecer recursos educacionais digitais com curadoria para serem utilizados pelos professores. Então, o MEC criou a plataforma MEC-RED, hoje ela já tem lá 321.326 recursos educacionais disponíveis, que foram disponibilizados pelo MEC ou por seus parceiros, para que vocês possam estar utilizando e levando essa tecnologia para dentro da escola. Ok? Bom, então, essas duas plataformas, elas atendem às dimensões de recursos educacionais digitais e atendem a dimensão de formação. Então, as escolas onde que não recebeu dinheiro ainda para mexer com a parte de infraestrutura, elas já têm esses recursos disponíveis, isso já está disponível. O município que ainda não foi contemplado pelo Programa Educação Conectada com dinheiro direto na escola, com o PDDE, ele já está sendo contemplada com o recurso, tá? Ele já está sendo contemplado com o recurso através dessas plataformas que o MEC já fez a curadoria, já bancou muitas vezes o custo de construção da plataforma, a elaboração dos cursos que estão lá à disposição. Então, cabe a cada município cabe a cada município fomentar isso no seu município, né? Fomentar o uso dessas ferramentas.
Bom, e aí nós chegamos finalmente no item infraestrutura. No item infraestrutura, tem várias políticas do Ministério da Educação que estão sendo feitas para que essa infraestrutura chegue até a escola. Tem uma política que é direta, que é o PDDE, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, e vai falar sobre como pode ser gasto esse dinheiro lá dentro da escola. E nós temos os demais recursos que podem ser, que estão sendo feitos, né? O MEC tem feito parcerias com outras instituições, por exemplo, o NIC-BR, que é o responsável pela gestão da internet no Brasil, o CGI, né, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, eles fizeram uma parceria para construir um software que é o medidor do Programa Educação Conectada. Esse medidor, ele serve para quê? Para um parâmetro ou medir a velocidade da internet que está chegando dentro das escolas. Tá? Então, essa velocidade da internet que está chegando dentro das escolas, ela é importantíssima para garantir que as escolas tenham estejam pagando realmente pelo serviço que estão recebendo. Tá? O medidor da educação conectada, ele não é para o MEC também. Assim como o diagnóstico que a gente falou antes, não é para o MEC. O medidor ele é para a rede e para a escola acompanhar se o serviço que ela contratou está sendo realmente entregue. Tá? Então, é instalado em um único computador da escola, um softwarezinho bem tranquilinho de instalar. Depois, qualquer coisa, a gente compartilha novamente o link ali do vídeo que explica como instalar o medidor no Windows e no Linux aí. Tá? Vocês vão instalar em um computador na rede mais usada da escola, na rede que é usada pelos alunos de preferência, e vocês vão ter a infraestrutura lá, a medição da velocidade que vocês estão contratando ou que está chegando na escola. O medidor ele tem que ser instalado em todas as escolas, mesmo as que recebem internet paga com dinheiro que não é do programa. Tá? Então, toda escola, todas, sem exceção, tem que ter o software do medidor do Programa Educação Conectada instalado. Isso é uma das obrigações assumidas pelas prefeituras no momento que elas fizeram a adesão ao programa. Se alguma prefeitura tem alguma dúvida sobre isso, ela deve acessar lá o módulo no CIMEC, o módulo do Programa Educação Conectada, e conferir o termo de adesão. É um dos itens do termo de adesão, é uma obrigatoriedade. Ok? Então, prosseguindo, o medidor, então, ele é obrigatório em todas as escolas da rede e ele precisa ser instalado o quanto antes. Para vocês terem uma ideia, um dos requisitos para receber o recurso de 2020 é que o medidor tem que estar instalado na escola. Então, se você não tiver o medidor instalado, a próxima parcela do recurso você não recebe. Então, corram atrás para fazer essa instalação aí o quanto antes. Bom, e aí, finalmente chegamos no PDDE qualidade, né? Que é o dinheiro que está indo para dentro das escolas para melhoria de infraestrutura interna das escolas e melhoria da conectividade que chega para essas escolas. Com o que eu posso gastar o dinheiro do PDDE qualidade educação conectada? Eu posso gastar esse dinheiro com contratação de internet, se for o caso, tá? Mas a gente já vai conversar mais sobre isso. Eu posso gastar esse dinheiro contratando uma empresa que vai fazer a infraestrutura interna da escola, o cabeamento por fibra ótica, o cabeamento por cabo de rede normal, né? O cabo de rede, aquele azulzinho que todo mundo vê por aí. Azul, preto, cinza, várias cores ele, né? E eu posso usar esse recurso também para comprar os equipamentos necessários para a melhoria da conectividade. Por exemplo, eu posso comprar um AP. Quem estava fazendo o PAF sabe aquele AP que aparecia lá, né? O AP é um Access Point. Ele é um ponto de acesso Wi-Fi para a rede sem fio. Então, o AP ele é um software totalmente... é um hardware, melhor dizendo, né? Totalmente integrado ali, que permite que você possa ter conexões Wi-Fi dentro do ambiente da escola. Alguns compram como roteador Wi-Fi, é a mesma coisa, tá? O roteador Wi-Fi e o AP é praticamente a mesma coisa. Qual que é a diferença do roteador Wi-Fi para o AP?
O roteador Wi-Fi, ele também é ligado direto à conexão que vem do prestador, né, da operadora de telefonia. Então, quando você conecta o roteador Wi-Fi, ele é modem mais Wi-Fi. Já o AP, ele é só um ponto de acesso Wi-Fi. Você já precisa ter um roteador mais o Wi-Fi para você ter internet na escola, né? Mais o AP, ok? Então, são hardwares diferentes. O que você não pode adquirir? Eu não posso comprar computador, eu não posso comprar tablet, eu não posso comprar impressora, eu não posso comprar projetor multimídia com esse recurso, eu não posso comprar hardwares que não tenham necessariamente a ver com conectividade, ok? Então, eu não posso comprar notebook, eu não posso comprar tablet, eu não posso comprar celular, tá? Eu tenho necessariamente que comprar equipamentos para melhoria de infraestrutura da rede da escola. Ponto. Bom, a pergunta que todo mundo faz assim, eu posso contratar uma internet mais rápida para a escola? Posso contratar uma internet mais rápida para a escola. Inclusive, o programa pergunta se você vai contratar serviço de conectividade ali, né? Melhoria de conectividade para a escola, conexão de alta velocidade, e ele estabelece a meta do programa, que é 100 kbps por aluno matriculado. Então, esta questão da contratação de internet, ela permite que você contrate internet. Mas eu sugiro que façam algumas reflexões antes de contratar essa internet. O que acontece? A maior parte dos municípios já tem internet na escola, de uma determinada velocidade, tá? Então, o que acontece? Ele já tem a internet na escola, às vezes de baixa velocidade, tá? Isso é um problema, tá? Às vezes a gente tem um problema com a internet de baixa velocidade, tipo 2 MB, como era do banda larga nas escolas. Em muita escola ainda tem o banda larga nas escolas instalado, e o banda larga não saiu, tá? Ele vai continuar lá à disposição, porque ele é um outro programa de um outro ministério, inclusive, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que está lá à disposição. Então, esse programa não vai sumir, tá? Então, você não vai mandar desligar a internet do banda larga na escola. Você pode usar ela para outra coisa na escola, mas ela tem que estar lá dentro da escola. Então, eu posso gastar com toda a infraestrutura interna. APs, roteadores, switches. Switches é aquela caixinha onde você liga aquele monte de cabo na escola. Quando você tem vários computadores ligados na escola, você pode ter uma central, que é o switch, onde você vai ligar todos os cabos de rede da escola, e aí esse cabo vai estar, por exemplo, distribuindo o sinal para todos os computadores da escola. Tá? Então, esse é o switch. E aí nós temos o roteador, que é o cara que faz a mediação entre a internet e a sua rede interna. E aí você tem o AP, que é o distribuidor de sinal para dentro da escola. Você precisa ter um cabo de rede ligado no AP, e esse cabo e esse AP faz a distribuição sem fio dentro da escola em vários pontos. Quantos APs eu tenho que ter dentro da minha escola? Varia. E ainda tem algumas sugestões que eu vou dar mais para frente. Tá? Mas vamos lá. Então, eu vou contratar a internet ou eu vou comprar equipamento, Josemar? O que eu faço com esse dinheiro ali? Eu recebi lá R$ 2.451, e aí a mensalidade da internet custa R$200. Se eu pagar 12 parcelas, já dá R$ 2.400. Não sobra nem um centavo para comprar equipamento, por exemplo. Aí você tem que fazer a seguinte pergunta: o ano que vem eu vou receber mais uma parcela desse dinheiro. E aí eu vou ficar preso novamente na parcela e não vou conseguir gastar nunca em equipamento. Então, a minha sugestão para você é, nesse momento, se você não tem uma infraestrutura boa dentro da escola, gaste o recurso para melhoria da infraestrutura interna. Josemar, mas eu tenho aqui que gastar com custeio e capital. Dentro de infraestrutura também tem algumas despesas de custeio. E aí a gente vai falar já sobre isso. Tá? Que tipo de equipamento que eu compro com custeio e que tipo de equipamento que eu compro com capital. Mas a gente vai falar já sobre isso. Então, eu tenho que pensar primeiro nisso. Tá? Eu tenho que entender como é que está chegando a internet atualmente na escola. Essa internet ela fica só na sala dos professores e no laboratório, ou ela vai para todas as salas de aula? Se ela vai para todas as salas de aula, ela consegue chegar dentro da sala de aula, então você está com uma infraestrutura boa. Se eu pegar um celular do professor e ele quiser usar
integrado com uma Smart TV lá na sala e passar um vídeo, por exemplo, direto do celular dele para a Smart TV lá na sala, ou para usar um notebook e passar com um projetor multimídia, usar esse recurso para levar essa internet até... Eu já tenho isso lá na sala, então eu posso gastar e contratar a internet de uma velocidade maior. Agora, se a minha internet ela fica só na sala, na parte administrativa, e ela, no máximo, chega na sala dos professores e no laboratório de informática, eu não recomendo que você gaste isso com conectividade. Não adianta nada você colocar uma internet de 100 mega na escola se essa internet não chegar no aluno. Ok? Então, se ela não chega até o aluno, se ela não chega até a efetividade do seu uso pedagógico, ela não tem utilidade nenhuma na escola. Ela fica só para fins administrativos, e aí não há necessidade de você ter 5 computadores lá na sala dos professores, todos conectados com a internet de 100 mega. Isso é desperdício de dinheiro público, tá bom? Então, o primeiro passo é melhorar a infraestrutura interna da escola. E aí vamos a algumas características, tá? A infraestrutura interna da escola, tá? A infraestrutura interna da escola, ela vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Antes de você planejar essa infraestrutura. Imagine que o município aderiu ao pregão de notebooks que o MEC tem lá, ou que está fazendo, né? O MEC está fazendo esse pregão lá. Então, o município adquiriu 30 notebooks num carrinho que vai ser transitado por dentro da escola. Então, imagine que você pegue esse carrinho com esse monte de notebooks e leve para qualquer sala da sua escola. Em qualquer ponto da escola, esse carrinho vai conseguir funcionar? Né? Vai ter internet nesse carrinho para os 30 computadores que estão ali dentro do carrinho? Para os 30 notebooks? Então, essa pergunta que você vai fazer. Não chega. Não tem internet para os 30 notebooks que estão no carrinho em todas as minhas salas de aula. Então, eu preciso melhorar esses pontos de acesso. Tá? Então, para chegar esses pontos de acesso em cada sala de aula, qual que é a sugestão que eu dou? Pegue o cabeamento de rede, tá? Os cabos de rede, e espalhe cabeamento pela escola. Espalhe vários pontos cabeados na escola, e aí sim você pode ter um AP em cada ponta desse cabo, né? Espalhando o máximo sinal dentro da infraestrutura da escola. Você vai gastar muito dinheiro com essa parte. Então, o cabo que você vai comprar é despesa de custeio. As ponteiras, os conectores RJ45 que são usados para conectar o cabo no dispositivo, no computador ou no AP, é custeio. A canaleta que você vai usar para passar o cabo é custeio. O serviço de mão de obra que você vai pagar para alguém passar esse cabeamento na escola é despesa de custeio. Se você precisar comprar um adaptador USB ou Wi-Fi para colocar na máquina que vai receber o sinal sem fio, custeio. Ok? Então, tudo isso é custeio. Queimou a placa de rede do computador que vai receber esse cabo. Essa placa de rede é custeio. Beleza? Então, tudo isso é verba de custeio. O que é verba de capital aí? O que você vai comprar com recurso de capital? O AP, o roteador, o switch, um no-break para colocar junto com o roteador da internet lá para você garantir que tem internet se cair a luz, por exemplo. É uma opção, está prevista lá na lista de programas. As antenas que você vai colocar para distribuir o sinal. Tudo aquilo que vai receber plaquinha de patrimônio. Ok? Então, tudo aquilo que o município adquire e que o patrimônio do município incorpora ao patrimônio da escola e ele recebe uma plaquinha identificadora lá que aquilo pertence ao patrimônio da escola. Então, todos os equipamentos que vão receber essa plaquinha de patrimônio, esses equipamentos entram na verba de capital. Por quê? Porque ele incorpora o capital, o patrimônio da escola, o patrimônio, o capital da escola. Ele acrescenta o valor, se fosse uma empresa, né, ao valor da empresa. Por quê? Porque ele pode ser vendido posteriormente. Né? Ele pode gerar um recurso a partir do seu uso. Então, eu usei ele, depois eu posso vendê-lo e eu posso replicar. O cabo de rede, se você tirar ele da parede, você não consegue vender ele. Ok? A canaleta que já foi usada, você não consegue vender ela. Então,
quando a gente pensa em custeio são materiais de consumíveis, consumo, aquilo que não dá mais para depois que você usou, você não vai conseguir vender mais aquilo, tá? E dá para colar uma plaquinha não dá para colar uma plaquinha de patrimônio nele, né? Ele não vai ser incorporado. O mouse, por exemplo, o mouse é custeio, não dá para poder comprar com a educação conectada, tá? Mouse não entra, porque mouse ele não é um dispositivo de conectividade, beleza? Ele não é um dispositivo de conectividade. Você pode comprar com o PDD normal na verba de custeio, tá? Na parte de custeio. Agora, já os demais equipamentos que têm necessidade, que têm interesse, que têm a ver com recursos de capital, que são de capital, né, que vão receber plaquinha de patrimônio, aí que você pode gastar com uma verba de capital. Tá? E lembrar que o PAF, o Plano de Aplicação Financeira, ele vai ser feito agora para 2020. Então, qual que é um detalhe bem interessante, tá? Quem fez o PAF em 2019, lembra que vocês diziam quanto vocês queriam gastar com custeio e capital. Quem fez com 2019-1, o MEC mandou obrigatoriamente que vocês preenchessem um valor bem específico em custeio e capital. Isso aconteceu por quê? Porque foi um recurso extra que sobrou do orçamento e eles conseguiram liberar de última hora para mais escolas. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma divisão 70-30. 70% para custeio e 30% para capital. Isso foi automático. Mas o próximo PAF, vocês vão fazer do jeito que vocês precisam. Ok? Então, prestem muita atenção nisso. Tenham muito cuidado na hora de elaborar o PAF, que o PAF vocês vão elaborar conforme vocês vão funcionar. Beleza? Ok? Bom, uma outra característica que vocês têm que lembrar é que é o seguinte, mas a minha escola não tem nem 5 computadores lá, por que eu vou fazer espalhar a internet para a escola toda? Gente, plano de aplicação é pensar no futuro, tá? É planejar o futuro. Você planeja a infraestrutura para depois receber o equipamento. Você não planeja a infraestrutura para o equipamento que você tem. Ok? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Não planejem, porque a infraestrutura é permanente, gente. Se você passar cabeamento na escola e deixar o cabo lá, o cabo dura 20 anos. Ok? Daqui a 20 anos, pode ser que você tenha um computador em cada aluno dentro da sua escola. Você nunca sabe. Tá? Então, esse cabeamento, esse planejamento agora da educação conectada, ele é pensando no longo prazo. Ele é para pensar para daqui a 15, 25, 10 anos. Então, a infraestrutura da escola, você tem que pensar desse sentido. Beleza? Sempre relembrando, o programa Educação Conectada, esse dinheiro que vai para a escola é só para a infraestrutura. Você não pode comprar computador com ele e não vai poder comprar computador com ele. Tá bom? Este recurso. A compra de equipamentos ou a adesão a atas de registro do preço, tá? Do MEC, é para as secretarias. As secretarias, conforme elas estiverem dentro do plano local de inovação delas, dentro do planejamento, e aí entra o plano local. O plano local ele vai incluir aquelas ações que estão no PAR, por exemplo. Tá? O PAR abre lá algumas iniciativas que são específicas de conectividade. Então, se ela colocar lá no plano local e depois ir lá no PAR e dizer, olha, eu preciso de 30 notebooks por escola, tá? E aí ela pode receber via repasse voluntário do MEC, o recurso para adquirir esses equipamentos, ela pode comprar com recurso próprio da própria prefeitura e entrar dentro entrar dentro do PAR lá e fazer uma adesão com recurso próprio e comprar os equipamentos que estão lá na ata do registro do MEC. Então, tudo isso ela pode fazer, mas cabe à secretaria fazer a aquisição dos equipamentos e buscar as fontes para isso. Tá? Uma emenda parlamentar lá com o recurso do programa, que hoje em dia é emenda impositiva, né? A prefeitura pode procurar um parlamentar lá da sua região e solicitar que ele inclua dentro das suas emendas parlamentares um recurso para comprar computador para o município, por exemplo. Então, esses equipamentos, esses hardwares, tudo isso aí vai entrar dentro entra dentro do plano local de inovação. Tá? O PDDE ele é para melhoria de infraestrutura. Você pode comprar notebook, por exemplo, com PDDE básico.
ok? O PDD básico não tem essa restrição do tipo de gasto. Você pode ir na parte de capital do PDD básico e comprar um notebook, se for o caso. E aí você usar o programa, o dinheiro do Educação Conectada para o restante da infraestrutura interna da escola. Tá? Sobre o... Estava ajudando o pessoal a sair aqui da sala. Então, quando a gente pensa nesses recursos, tá? Do programa Educação Conectada, a gente tem que tomar cuidado com esse recurso, né? Tem essa possibilidade. Ok? Então, PDD é básico, você pode gastar sem. Não tem o custeio capital, o limite lá de custeio capital, mas você pode comprar qualquer coisa dentro de custeio capital. Tá. Beleza. Então, eu fui lá, peguei o dinheiro do Educação Conectada, levei cabeamento para todas as salas de aula. Tem lá um ponto de rede em cada sala de aula, tem um Wi-Fi, tem cobertura de rede e está pronta a minha escola. Está pronta para receber amanhã 30 notebooks lá e funcionar em qualquer sala de aula com carrinho, ou todas as salas de aula receberem o seu próprio kit de notebooks, e beleza. Ok. E você já gastou tudo o que precisava, ainda sobrou uns trocadinhos lá na conta, né? Sobrou lá uns duzentão na conta lá, eu posso fazer o que com esse dinheiro? Pense que você vai receber o ano que vem mais um recurso do programa. Então, você vai ter lá o mesmo valor que você tinha esse ano, mais essa sobra, tá? E aí você pode planejar o que mais você precisa melhorar na infraestrutura. Ah, mas eu estou 100% já, Josemar, não preciso mais nada. Mas qual que é o link de internet que está na tua escola? A tua internet lá, ela está dentro do mínimo previsto para o programa e ela está dentro da meta do programa. O mínimo previsto para o programa é 100 kbps por aluno matriculado, tá? Mínimo. E meta do programa chegar a 250 kbps por aluno matriculado. Então, não é por aluno dentro da escola. Não é por período, tá? É por aluno matriculado. 100 kbps por aluno matriculado, 250 kbps por 250 kbps por aluno matriculado, tá? Pessoal, uma coisa, esse vídeo vai ficar disponível depois no YouTube para vocês e vocês podem voltar e tirar alguma duvidazinha caso tenha cortado o áudio ou algo do tipo. Ele vai ficar salvo integral, tá? Esses cortes às vezes dá por causa da velocidade da sua internet aí na sua região, então isso pode acontecer, mas o vídeo integralmente ele vai estar disponível no YouTube e vocês vão poder acessar quantas vezes vocês quiserem e tirar as dúvidas aí, tá bom? Bom, continuando. Essa questão da velocidade da escola, vocês precisam tomar cuidado com isso, tá? Essas são as metas do programa. Vou dar um exemplo. Aqui no Paraná, por exemplo, o Ministério Público já começou a notificar as prefeituras, mandar uma cartinha pedindo para as prefeituras informarem para o Ministério Público qual que é a velocidade da internet que está dentro da escola. Por quê? Porque eles vão cobrar que as metas sejam atingidas. Ok? Então, vocês precisam tomar cuidado sobre isso. Tá? Mas aí você fala assim, na minha cidade não tem internet, por exemplo, a minha escola tem 500 alunos, eu preciso contratar 100 mega, 550 alunos, né? E eu preciso contratar 100 mega de internet ou 55 mega de internet para a escola para colocar dentro do mínimo previsto pelo programa e não tem. Não tem prestador, nem por fibra, nem por rádio, nada que chegue nessa velocidade. No caso do programa, você contrata a maior velocidade possível. Você pode contratar mais de um link dessa velocidade. Então, eu posso contratar 2 internets de 25 mega, por exemplo. E aí, cada internet vai estar atendendo algumas áreas da escola. Você divide essa internet, por exemplo, para o administrativo fica 25 mega e 25 mega fica lá disponível para os alunos. Você contratou os 50 mega que você precisava contratar.
Então, você pode ter mais de um link de internet. Tomem cuidado com aqueles pacotes, tá? Em que você contrata a internet, daí tem linha fixa, aí tem TV a cabo, aí tem... Toma cuidado com isso, tá bom? Você não é obrigado a contratar isso. Além disso, deixar muito mais caro, às vezes, o custo do serviço que você vai contratar. E uma dica que eu dou é procurar os serviços os serviços de internet locais, provedores pequenos. Muitas vezes esses provedores pequenos, eles vão te dar um retorno bem melhor, tá? Vai ser muito mais fácil de negociar. Em cidades que tem, por exemplo, mais de uma escola contemplada, tipo tem 10 escolas que receberam recurso, procurar trabalhar isso em pacotes, né? A escola recebe a nota individual, mas a contratação é pensando em 10 escolas. Então você tem, ao invés de R$ 2.500, você tem R$ 25.000 para a empresa. R$ 25.000 para fornecer internet por ano ali para a empresa. Então as empresas pequenas costumam adotar isso aí. Bom, uma característica bem interessante. O PAF, ele traz alguns equipamentos lá listados. Tá? Ele tem lá AP, ele tem lá roteador, ele tem lá switch. E aí, uma pergunta que sempre fazem é: eu sou obrigado a comprar exatamente o equipamento previsto no PAF? Não. Você precisa comprar equipamentos de conectividade e alguns desses equipamentos vão ser equivalentes àqueles previstos no PAF. Mas você tem que comprar aquilo que é condizente com a sua realidade. Lá, por exemplo, diz que tem PAF para 100 conexões simultâneas, PAF para 200 conexões simultâneas. Uma dica técnica, pessoal. Não existe roteador para 200 conexões simultâneas. Tá bom? Isso é teoria. Na teoria existe, mas na prática isso não funciona. Então, recomendo você comprar 2 de 100. Tá bom? E espalhar eles pela escola, de uma forma que eles fiquem independentes um do outro. Tá, vão ser redes independentes dentro da escola. Você pode contratar serviços. Por exemplo, aqui em Cascavel, por exemplo, foi contratado um sistema chamado AeroHive, que ele tem um sistema central de gerenciamento, né? E o roteadorzinho é instalado lá na escola, vários pontos. O alcance dele é enorme, né? Esse equipamento ele tem um alcance de assim em torno de 200 metros com paredes, para vocês terem uma ideia. Então tem eu lembro que eu trabalhava num local que tinha esse equipamento instalado, tinha só um no local todo, e ele fazia a cobertura de toda a infraestrutura do local, né? Então você tem um bom retorno do investimento. Lembre-se que quanto mais paredes tiver no caminho do equipamento, menor vai ser o alcance dele. Então se você colocar ele dentro de uma sala de aula, ele vai atender 2, 3 salas no máximo. Tá? E depois ele já vai perder a qualidade do sinal e vai perder a velocidade de internet. Então, você precisa planejar bem essa infraestrutura. Uma dica é procurar uma empresa que seja especialista nisso. Tá? Ok? O PAF de 2020 ainda não abriu. Tá? Para quem está perguntando ali sobre o PAF de 2020, ele ainda não abriu. Ele vai abrir só lá por agosto. Agosto, setembro, por aí. Tá bom? Continuando. Então, essa infraestrutura interna da escola, tá, ele precisa ser pensada, né, para essas situações. Tá? Eu falei ali sobre um modelo de equipamento. Tá? Eu vou mandar o link aí para vocês no grupo da marca do site, onde que tem esse fornecedor, que vocês podem estar procurando algum fornecedor que forneça esse. Tá? Bom, prosseguindo. Algumas coisas a gente precisa lembrar sobre roteadores, né? Roteadores e aparelhos de Wi-Fi. O aparelho de Wi-Fi, tá? Ele tem algumas limitações técnicas. Por exemplo, eu já fui em alguns lugares em que o modelo do celular que conectasse no Wi-Fi, ele derrubava a rede da escola inteira. Eu tinha um Samsung A7, A5, uma coisa assim, que eu colocava ele em qualquer rede Wi-Fi e ela perdia completamente a velocidade.
Tá? Todo mundo começava a reclamar da velocidade. Eu desligava ele da Wi-Fi, todo mundo ficava navegando com tranquilidade dentro da escola. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quais são os equipamentos que estão conectados na rede da escola. Tá? Eu recomendo que, por exemplo, quando vocês tenham alguma rede que os professores vão ter acesso com os próprios dispositivos móveis, os celulares, eles tenham um aparelho específico lá para eles, mas a rede que é para ser usada pelos demais equipamentos da escola não pode estar aberta para isso. Então tem que tomar cuidado com os tipos de equipamento que vocês vão estar disponibilizando, tá, dentro da rede da escola. Não é perseguição com os professores, é características técnicas, tá bom? Tecnicamente falando, a frequência da Wi-Fi, ou seja, a frequência da Wi-Fi, os aplicativos que ele tem instalado no celular, tudo isso faz com que ele consuma a banda da escola, às vezes, inteirinha. Tá? Então, você tem uma internet de 10 MB, vou dar um exemplo, e a sua Wi-Fi, ela funciona a 54 MB, ok? E aí você tem 10 celulares funcionando nessa Wi-Fi, a 54 MB. E aí entra essa característica, tá bom? Uma dica que eu dou é comprar... Uma dica é vocês terem o que a gente chama, para quem é mais técnico, de um proxy de cache na escola. Isso é uma coisa que a gente tem aqui em várias escolas em Cascavel, instalado. É um servidorzinho com Linux instalado lá, um computadorzinho básico, não precisa ser um computador poderoso, tá? É um computador básico com Linux instalado lá na escola, que ele faz o roteamento ou gestão de toda a rede da escola. O software para fazer isso é gratuito. Você não paga nada para fazer isso. Tem um software chamado Endian Firewall. Você baixa ele de graça na internet e você consegue fazer toda a gestão, tá, da rede da Wi-Fi da escola, e aí você evita dores de cabeça. Tá? Ele vai fazer cache, ele vai fazer controle de acesso, você pode ter até controle de acesso por nível de usuário. Okay? Cada usuário tem um usuário e uma senha. O Endian faz isso de graça, é um software gratuito. Endian Firewall. Se vocês pesquisarem na internet, aí vocês vão encontrar ele. E para quem é mais técnico, vocês vão precisar de um técnico para configurar, tá? Isso é uma dica. A máquina ela precisa ter 2 placas de rede cabeadas, e aí você instala esse software e ele faz todo o controle de rede. Você pode pegar um computador velhinho lá, aqueles do Pregão 83, 2008 lá, por exemplo. Tem uma máquina daquelas, que é a máquina do professor, que vinha, e aquela máquina ela já tem uma capacidadezinha razoável, um HDzinho bem grande, e aí você pode usar ele como servidor de proxy de cache para ele armazenar. O Endian, por exemplo, pode ser o gestor da rede da escola. Tá? Então, o uso de firewalls, de gestores de rede, funciona, que é uma maravilha. Tá? Eu falo por uma experiência própria. A gente adotou isso, para vocês terem uma ideia, em 2011 aqui na rede de Cascavel. Tá? A gente já faz isso nas escolas e os professores, os coordenadores de laboratório fazem isso tranquilamente. É uma maquininha que dá conta de rodar, tá? Dá conta de rodar tranquilo, tá bom? Então, essa característica do Endian Firewall aí ajudaria bastante a fazer esse controle de acesso na escola. Você consegue fazer controle de acesso, bloqueio de determinados serviços e sites. O Endian Firewall é um software bem bacana para fazer isso. E tem outros equipamentos também, além do AeroHive que eu comentei ali antes. AeroHive. Tem os MikroTik, tem os Unify. São vários equipamentos que permitem fazer essa gestão melhor da rede local da escola. Então, tem vários equipamentos que poderiam fazer isso muito bom, muito bem. Tá? Bom, eu vou começar a responder algumas perguntas aqui que o João já mandou um monte aqui para mim. Eu nem olhei para o WhatsApp enquanto ele estava mandando, porque eu sabia que ia ter muita pergunta. Tá? E aí eu já vou abrir para as perguntas aqui. Ok? Beleza. Então vamos lá. A Edmara Filipim, ela fez uma pergunta que é a seguinte: a prefeitura fez uma licitação para comprar equipamentos de acordo com o plano de aplicação financeira. Esse recurso já está disponibilizado na conta do PDE. Pode ser usado para pagar? Sim. Só tem que cuidar que a nota fiscal tem que sair em nome da escola,
tá bom? A nota fiscal tem que sair em nome da unidade executora ali, né, da UX. Pode passar fibra interna na escola para ligar uma sala a outra? Pode. Como eu comentei ali antes, eu recomendo, inclusive, que você tenha um cabeamento, pode ser por fibra ótica ou por cabo daquele azulzinho mesmo, tá? Interligando as suas salas de aula. Eu recomendaria ter um ponto cabeado em cada sala de aula, tá bom? Até com duas saídas de preferência, né? Uma para o computador e uma para uma TV, que pode ser muito usado no futuro, uma TV, Smart TV, né? Tem muita gente gastando dinheiro com projetor multimídia. O projetor multimídia é legal, é bacana, só que com 2 anos você tem que trocar a lâmpada. A lâmpada custa metade do preço do projetor. E com o mesmo preço do projetor, você compra uma TV de 42 polegadas e bota na sala. Hoje em dia a TV barateou bastante, uma Smart TV ali com acesso à internet, por exemplo. Com uma entrada para pendrive. Então, às vezes vale a pena pensar em começar, ao invés de comprar projetor multimídia, começar a comprar TVs Smart e colocar na sala. É muito mais vantagem e a durabilidade de uma TV é infinitamente maior que um projetor multimídia. A Silvana Krinsky, ela perguntou, é possível alterar no sistema PDE os valores de custeio capital? Não. Custeio capital é fixo, não pode ser alterado, tá bom? Por isso que o próximo PAF de 2020, quando vocês forem fazer, vocês podem estar trabalhando isso da forma melhor. Lembrem-se que tem alguns pré-requisitos que depois eu vou falar mais para o finalzinho aqui. A Eva Luciane, ela perguntou, centros de educação infantil também fazem? Tem muitos centros de educação infantil que já recebeu recurso, tá? O Educação Conectada também vai para essas unidades. Cascavel, por exemplo, teve mais dos 50 centros de educação infantil daqui, praticamente todos receberam o recurso. Escola Professora Lenovi. Quem não preencheu o PAF 2019-1? Lembrar que o PAF 2019-1, quem preencheu o PAF 2019 não precisa fazer o 2019-1. Quem não fez o 2019 tem que fazer o 2019-1 e tem que seguir aquela tabela onde tem os valores que é para ser colocado em custeio capital, tá bom? Então tá aberto, foi reaberto até o dia 21 para ser feito isso. Tá bem reaberto já. Na dúvida, procure o coordenador estadual aí do programa para ele te ajudar, tá bom? O seu articulador no município, né? Como a minha escola recebeu somente verba de custeio esse ano, vou conseguir comprar cabos e prestação de serviço para instalação. Posso fazer somente essa parte esse ano? Pode. A Sinara perguntou, né? Pode fazer sim, porque você pode gastar o recurso de custeio comprando essa parte de infraestrutura, cabeamento, e depois, no próximo PAF, você destina uma parte para capital e aí compra o restante dos equipamentos. Aí você pode destinar até uma parte maior, né? Já vai cortando, já vai vendo quanto você vai gastar com capital para melhorar essa infraestrutura. Deixa os cabos tudo passado, tudo instaladinho, bonitinho, a infraestrutura toda pronta. Chegou o recurso, o próximo recurso, você compra os equipamentos. E essa é uma coisa que às vezes a gente não faz, tá, pessoal? A gente não planeja esse recurso a longo prazo. PDD, por exemplo, PDD básico. PDD básico, vocês recebem todo ano. Todo ano cai na conta. E ninguém faz planejamento de longo prazo desse recurso muitas vezes, tá bom? Tem muita gente que fala assim, gasta todo o dinheiro no ano achando que não vai receber no ano seguinte. No ano seguinte você vai receber. Então você tem que planejar a médio prazo. Tem que ser um planejamento para 2, 3 anos, ok? Isso vale para o PDDE, qualidade também da educação conectada, tá? Bom, tem uma articuladora que me mandou, aqui do Paraná, né, que tem meu WhatsApp, mandou uma pergunta direto para mim aqui, a Débora lá de Palotina. A prestação de contas é feita junto com o PDDE mais alfabetização? Sim. Quem recebeu o dinheiro na mesma conta do PM Alfa, a prestação de contas é feita junto. Tem que tomar cuidado para cuidar com a proporção que é de conectividade e com a proporção que é do PM Alfa, tá bom? Mas é feita no mesmo momento. Como é uma conta bancária única, a prestação de contas é da conta bancária, ok? Beleza? Tem uma perguntinha que volta e meia fizeram aí durante o ano passado, quantas vezes eu posso reprogramar o recurso? Quantas vezes? Tem um limite? O PDDE básico não tem limite de vezes, tá? Há algumas orientações locais para reprogramar no máximo 2 vezes, no máximo. Eu vou dar um exemplo. Tem umas cidades
que receberam um recurso em junho de 2018. Junho de 2018. Nós estamos em junho de 2020 e até o momento não gastou um centavo do recurso. Essas cidades correm o risco do MEC de ofício solicitar a devolução do recurso para a conta. Tá? O MEC pode solicitar o banco direto que o dinheiro volta para a conta do MEC para ele redistribuir, porque se ele está com o recurso há 2 anos parado na conta e não usa, o MEC vai deduzir que ele não precisa. Ok? Então tem que tomar cuidado com essa questão de reprogramação de recursos, deixar dinheiro parado na conta. Tá? Não existe data, olha, você tem que gastar até 31 de dezembro esse recurso. Não, gaste conforme está no teu PAF, conforme está o teu planejamento de gasto. Ok? O gasto do recurso é conforme está previsto no teu plano de local. Tá? No teu plano de gasto. E uma coisa, planeje a longo prazo, tá bom? Não planeje ele a curto prazo, planeje a médio e longo prazo. Planeje para 2, 3 anos, tá? Tenha um plano local de inovação da sua escola, tá? Planeje, olha, eu preciso, chama alguém aí da parte de TI da prefeitura e diga essas coisas que eu falei para vocês. Olha, eu preciso levar um ponto de rede para cada sala de aula. Pessoal, não peçam para a TI dizer o que vocês precisam, ok? Diga o que você precisa e peça para a TI dizer como você vai chegar lá. Quais os equipamentos que você precisa. Isso é uma característica muito comum. A maior parte das prefeituras não tem TI da Secretaria de Educação. Ela tem uma TI que é geral da prefeitura, e aí eles vêm com uma política que é diferente. Uma coisa é você ter Wi-Fi para escritório, para administrativo. Outra coisa é você ter internet para sala de aula. Na sala de aula você vai ter que ter acesso a vídeo, você vai ter que ter acesso simultâneo dos alunos a jogos online, você vai ter que ter acesso simultâneo dos alunos a plataformas educacionais, você vai ter que ter acesso dos alunos a muitos recursos que um escritório não precisa. O escritório ele usa para mandar e receber e-mail, no máximo assistir um vídeo no YouTube, no máximo. Tá? Então, você não espere que a TI saiba o que você precisa. Você precisa dizer para ela o que você quer. Eu quero que na minha escola tenha internet, tenha um ponto de rede cabeada em cada sala de aula. Eu quero que tenha um ponto de Wi-Fi com cobertura para toda a área da escola. Eu não quero só para o administrativo, eu quero para toda a escola. Toda a escola tem que ter cobertura de Wi-Fi. Qual antena que eu preciso? Qual hardware que eu preciso para fazer isso acontecer? Tá? E isso vai variar de cidade para cidade, tá bom? Vai variar de escola para escola. Como é que é a tua escola? A tua escola é um prédio só, né? Ela tem 3 andares, é uma escola de um único prédio com 3 andares, que você vai precisar colocar ponto de Wi-Fi espalhado em cada um desses andares. Não adianta você colocar no térreo e achar que vai chegar no último andar, não vai chegar. Você vai precisar colocar em cada andar alguns pontos de acesso Wi-Fi, tá? A escola é espalhadona, né? Aquelas escolas que tem aquele pátio enorme, com blocos separados, você vai precisar colocar pontos de acesso em vários pontos dessa escola. Josemar, mas o cara lá da informática disse que se eu colocar uma antena no meio do pátio, a escola toda vai ser coberta. Fake, tá? É fake news, isso não funciona, tá bom? Não funciona. Por quê? O roteador, o access point, ele tem um limite de conexões simultâneas. Por mais que você coloque uma antena que distribua esse sinal para a escola toda, a antena está ligada no access point. Tá? E qual que é o limite de conexões de um access point? 250 conexões de um access point normal. Todos, não há exceção. Tá? Todos que usam conexão por IP, IPv4. Tá? Isso é uma coisa mais técnica, mas IPv4 é o padrão da maior parte das redes por aí. Se você tiver IPv5, aí você não tem esse limite. Aí não tem limite. Então, guardem essas duas palavrinhas. IPv4 é uma rede IPv4, tem limite de 250 conexões por aparelho. E IPv5 não tem limite de conexões por aparelho. Ok? IPv4 tem limite de conexões por aparelho. IPv5 não tem limite de conexão por aparelho. Então, sempre procurem IPv5 e não IPv4, se possível. Tá?
Então, esse cuidado aqui, vocês têm que tomar cuidado. Aí você fala assim, putz, mas a minha escola não tem, a minha cidade não tem conexão de fibra de alta velocidade. Eu preciso de uma conexão de fibra de alta velocidade para espalhar uma internet boa, razoável, que utilizável dentro da escola? Óbvio que sim, né? Você precisa de uma conexão melhor do que a que você tiver hoje aí. Você tem que procurar o máximo disponível na sua cidade. Se a sua cidade tem 10 mega, ok, contrate os 10 mega. Daí, quando você for fazer o PAF, você for fazer o monitoramento do PAF, você vai explicar, olha, na minha cidade não tem internet mais de 10 mega. Quando o Ministério Público mandar o ofício para a secretaria, ele vai saber que a sua cidade não tem conexão de maior velocidade que aquilo, ok? Ele tem acesso a essa informação. Então, não se preocupe de que, mas na minha cidade não tem 100 mega. Contrate o máximo disponível na sua cidade, tá bom? Contratou o máximo disponível, isso. O IPv5, IPv6, né? Tem o IPv6 também, que é bem melhor até, tá? Eu estou trocando aqui, o IPv4 e IPv6. Tem o IPv5, mas não foi usado muito, tá bom? Então, procura o IPv4. A TI, que eu digo, assim, procurar a equipe de tecnologia, é se você não conseguir isso sozinho, tá, pessoal? A Lidiane ali estava perguntando, né? Então, a Leidiane não precisa se preocupar com a TI da prefeitura se a TI não puder te ajudar, tá bom? Ou se ela não te ajudar como você precisa, tá? Procura a TI, procura um parceiro, procura um contato, vai no grupo de diretores, vê se alguém conhece um cara bom de tecnologia que pode te ajudar, manda uma pergunta para o teu articulador local, manda uma pergunta para o teu coordenador estadual, que ele vai me procurar se precisar de mais alguma dúvida técnica aí no processo, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui se ficou mais alguma perdida aqui de algumas perguntinhas. Uma perguntona aqui. Algumas perguntinhas a mais aqui, pessoal. Até quando podemos gastar o Educação Conectada desse ano? Não tem data, tá, pessoal? Vocês têm que gastar conforme está previsto no seu PAF, tá bom? Lá da escola Gato de Botas. A escola Primeiro Passo perguntou, se eu não gastar tudo agora, posso reprogramar para o ano que vem? Sim, você pode reprogramar para o ano que vem, ou quantas vezes forem necessárias, tá? Só não deixe o dinheiro parado na conta, tá bom? Tecnologias, Secretaria de Educação. Escolas rurais não entraram no mapa de pagamento. Escola rural não vai receber dinheiro, ela vai receber a conexão satelital. Ela está nas escolas que vão receber conexão por satélite, ok? Então, quem recebe escola de conexão por satélite já recebe a antena por satélite e mais o roteador já para distribuir o sinal na escola. Tudo isso é entregue pela empresa que vai fazer a instalação da antena, tá bom? No caso do Brasil, é a Embratel que está responsável por isso. Beleza? Bom, escola Antônio a Liane, aqui o acesso é bem difícil. Segundo empresas, não tem rede fibra ou rádio nesse caso. Qual o procedimento? Contratar o máximo que você puder. Procure o maior velocidade, o fornecedor que tenha a maior velocidade disponível e contrate esse, tá bom? Se não é possível contratar nenhuma internet, aí é outra história, tá bom? Aí você deveria estar entrando na lista das escolas satelitais, tá bom? E aí você pode contratar por satélite, por exemplo. Tem a Hugsnet, é R$299 por mês a mensalidade, você contrata uma internet ali para a tua escola. Hugsnet, para quem não sabe, essa é uma opção. Josemar, mas eu posso contratar internet por satélite? Posso, ok? Você pode contratar qualquer internet, via rádio, via satélite. Não é boa, não é 100%, mas é melhor do que nada. Para quem não tiver nenhuma outra opção de conexão de internet, contrate via satélite. Agora, se você tem uma outra opção de conectar por cabo, 2 mega que for, fique com a cabo, tá bom? A satélite, ela é somente para casos extremos, onde não há outra opção, tá bom? Onde não há outra opção. Tem uma perguntinha ali do Giacomo da escola, né? Escola Municipal Giacomo Zanetti. Se quisermos mudar o que está no PAF,
eu preciso melhorar a infraestrutura. Você só não pode trocar entre custeio e capital. Ok? Não pode. Os equipamentos todos você pode. Eu disse que ia contratar a internet. E aí eu coloquei lá R$2.000 que é para pagar a mensalidade da internet. Mas eu não quero mais contratar a internet, eu vou gastar esse dinheiro que é de custeio. Lembre-se que essa verba é uma verba de custeio. E eu quero gastar isso contratando um cara para melhorar a infraestrutura da internet da escola. Passar os cabos, levar os pontos de rede. Posso fazer isso. Tá bom? Eu só não posso sair de custeio e capital. Beleza? Quem recebeu a conexão via satélite é só aguardar o plano local de inovação, tá? Isso aí não tem dinheiro para a escola. Quem está com conexão satelital já instalada e não vai receber o recurso do PDDE, tá bom? Essa é uma outra perguntinha que veio aqui. O Alexandre Corso ali perguntou, né? Somos da TI da prefeitura, temos conexão de fibra entre prefeitura e a escola. Posso colocar essa internet no CPD da prefeitura e repassar para as escolas através da nossa infovia? Alexandre, o detalhe é somente como vai ser feito o pagamento, tá? Você pode colocar um link de internet bom, e aí você negociar com uma empresa para ela emitir as notas fiscais para o ex da escola. Você só não pode emitir a nota fiscal para a prefeitura. Beleza? Desde que essa velocidade chegue na escola, não vejo restrição. É questão técnica de como é que essa internet vai chegar até na escola. Só isso. Tá bom? Neuci Vinciaguerra Schmidt. Neuci, você presta conta do PDDE conforme gasta, ok? Você gastou só do Educação Conectada, presta conta do mesmo jeito, a conta bancária. Lembra que você presta conta era a conta bancária. Acabou, ok? Você só vai fazer essa informação na hora da prestação de contas. Isso aí, na verdade, é a pessoa responsável pelo PDDE do município que pode te orientar melhor sobre esse procedimento aí, porque é um procedimento mais técnico de prestação de contas. Tem até um site que tem um canal no YouTube, uma playlist, que tem passo a passo como é que você faz a prestação de contas do PDDE. Eu até sugiro ali, acho que eu até mandei no grupo do nosso ali, João, qualquer coisa, pega o link ali e passa para ela ali, naquela pasta onde tem todos os vídeos do PDDE lá, do SIGPC lá, como é que presta contas, tá bom? Não. Posso utilizar o mesmo cartão do PDDE para a educação conectada? Não, porque o dinheiro está numa conta diferente. Tá? É uma outra conta. A conta do Educação Conectada, ela não dá cartão. Ela dá... você pode pagar por débito bancário, você pode usar o aplicativo, né, do Banco do Brasil e fazer o pagamento, ou você tem que pagar com cheque nominal. Então, são essas duas opções, tá bom? Tem que gastar o dinheiro em custeio e capital, conforme tiver no teu plano. Se tiver no PAF, que é para gastar, se você tiver agora, por exemplo, vou dar um exemplo, agora nós estamos em pandemia, né? Muitas escolas estão fechadas. Eu posso gastar só o de custeio, o de capital agora, né? Comprar os equipamentos, deixar tudo instalado, para depois gastar, por exemplo, a contratação da internet? Pode. Ou você vai gastando conforme você for usando, tá bom? Conforme a sua necessidade. Beleza? Essa internet pode ser usada pelo administrativo da escola ou só para os professores e alunos? Essa internet é para a escola toda. Pode ser usado tanto para o administrativo quanto para os alunos. Tá bom? Ela pode ser usada para os dois. Uma dica. Muitos de vocês têm o Educação Conectada, o banda larga nas escolas instalado. Tá lá na tua escola instalado essa internet de uma velocidade mais baixa. Essa internet, você pode estar direcionando ela, por exemplo, para uma rede Wi-Fi lá para os professores usar. Só não desligue ela, deixe ela funcionando, tá, pessoal? Isso aí pode dar problema porque é verba da União. Então, você pode ter o TCU batendo na porta da escola porque a internet não está sendo usada. Beleza? Então, tomem cuidado apenas com o desligamento. Não vou mais usar a internet do banda larga nas escolas. Isso aí pode gerar problema de improbidade. E essa internet não pode ser desligada. Não adianta você ligar na operadora, ela não vai desligar essa internet. Tá bom? Essa internet ela tem que estar sendo ativa em algum ponto dentro da escola. Ela não pode ficar ociosa.
Ah, quando contratamos o pacote de internet, devemos pagar mês a mês ou podemos fazer um pagamento único válido para todos os meses contratados? Você pode pagar uma vez só. Só toma cuidado com qual que é a empresa que você está pagando. Tá? Porque se a empresa, por exemplo, não cumprir o contrato, é mais difícil você pegar o dinheiro de volta. Beleza? Você vai ter que entrar com uma ação judicial, às vezes, para pegar o dinheiro de volta se ela não cumprir a velocidade. O bom de você pagar mensalmente, ou tipo, 50% agora, daqui a 6 meses mais 50%, o que tiver no contrato é a forma como você vai pagar. Mas você tem que colocar um contrato que permita que você consiga ter um controle sobre a empresa, tá bom? De que se ela não cumprir o contrato, você não vai perder todo o dinheiro do programa. Beleza? Só isso. Quem tem o cartão do PDD Alpha é a mesma conta bancária? Se é a mesma conta bancária, pode usar à vontade. É a mesma conta bancária. Você só vai prestar conta para quem tem cartão do PDD Alpha, né? Eu nem sabia que tinha cartão do PDD Alpha, porque, pelo que eu sabia, as verbas, os programas acessórios não tinham cartão, mas beleza. Se tiver cartão daquela conta bancária, você pode usar o cartão, tá bom? Às vezes o gerente do banco lá faz um cartão para vocês, tá? Isso eu já vi acontecer. Aqui no Paraná mesmo, eu já vi vários municípios que o gerente ligou e falou, vem aqui buscar o cartão da conta. E aí tinha cartão. Mas não é a regra, ok? A regra mas aí depende do banco. Se o banco fez um cartão para aquela conta, tá valendo, pode usar. Tá? Escolas rurais, todas vão receber via satélite? Se onde ela está localizada não existe conexão por cabo, todas vão receber via satélite. O que acontece? Por que algumas escolas rurais receberam recurso para contratar por cabo? Porque o MEC pegou os relatórios do MCTIC e, por exemplo, em alguns distritos tem conexão por rádio. A conexão por rádio ela pode ser contratada com recurso do PDDE, tá bom? Então, esses distritos acabaram recebendo dinheiro, né, distrito onde que havia sinal de internet cabeada ou por rádio. A internet por rádio para o Ministério da Educação ou para o Ministério da Ciência e Tecnologia, ela é uma conexão por cabo. Por quê? Porque até a base do rádio ela vai por cabo. O rádio ele é algo feito pelo provedor, é uma conexão, uma forma de distribuição que o provedor faz, mas para o MCTIC é uma conexão por cabo normal, tá bom? Da forma como prestamos contas, devemos ter os 3 orçamentos pela empresa? Essa questão dos 3 orçamentos é uma perguntinha interessante. Tá? Na minha cidade, por exemplo, eu já morei em cidade pequena, menor, uma cidade com 7 mil habitantes, por exemplo, que tinha uma única empresa que vendia equipamento de tecnologia. Uma única. Não tinha outra empresa lá que vendesse mouse, por exemplo. Quando eu precisava fazer uma compra, como eu era privado, tranquilo, eu ia lá e comprava. Agora eu fico imaginando a vida da escola, né, que precisa fazer 3 orçamentos e só tem um cara na cidade que vende. Nesse caso do programa Educação Conectada, você pode juntar os orçamentos, por exemplo, da internet. Ok? Só lembra de calcular o frete junto no preço. Tá? Inclui ali o preço com frete no valor que você vai pagar. E aí, às vezes, vale a pena comprar via internet mesmo com frete. Tá? Você não precisa comprar na sua cidade. Você pode contratar o serviço do cara da sua cidade para fazer a instalação, por exemplo. Tá bom? Então, você pode cotar via internet. Há até resoluções do MEC que preconizam e que especificam os procedimentos para esse tipo de cotação. Lembrar que a preferência é para compras no município. Tá? O MEC tem uma preferência que você gaste esse dinheiro comprando no seu próprio município. A preferência é essa. Tá bom? Por quê? Porque a ideia é que o dinheiro fique na própria cidade. Gere impostos, gere retorno para o próprio município. Lembre que o salário do professor é pago com os impostos gerados no município. Então, se você não comprar do teu município com nota fiscal e pagar os impostos no seu município, você não está contribuindo para pagar o teu próprio salário, né? A gente que é servidor público, ou quem é servidor público, eu deixei de ser o ano passado, mas quem é servidor público tem que lembrar desse detalhe, né? Quem paga o nosso salário são as empresas da nossa cidade. Então, essas empresas precisam de retorno,
né? E a ideia é que se gaste esse dinheiro na própria cidade. Tá? Escolas de educação infantil não receberam recursos, porém foram feitos... Todas as escolas que fizeram PAF, todas as escolas que fizeram o PAF vão receber o recurso. Ponto. O MEC paga em lotes, eles já pagaram vários lotes. Essa semana passada foi mais 5 mil para pagamento. Tá? Então, todas as escolas que fizeram o PAF, em algum momento, vão receber o recurso. Beleza? Todas, sem exceção. Quem fez PAF recebe o dinheiro, desde que esteja em dia com as prestações de contas, com a documentação, com o PDD web atualizado, com todas as informações coerentes lá no MEC, né? Mas se ela tiver com tudo certo, documentação ok, PDD web atualizado, todas recebem o recurso do programa. Beleza? Quem não foi contemplado ainda? Tá? Escola que não foi contemplada. Por que algumas escolas foram e outras não foram contempladas no programa? Se vocês procurarem o censo escolar, tá? No censo escolar tem lá quantos computadores tem disponível para o aluno na escola. Só escolas que tinham pelo menos um único computador disponível para uso do aluno é que foram contempladas no programa. Pelo menos um. Se a escola não tem nenhum computador disponível para uso do aluno, essa escola não recebeu e não foi contemplada no programa. Tá? Não foi contemplada no programa. Então, essa escola que não foi contemplada no programa, ela poderá ser contemplada no futuro? Pode ser. Desde que ela, no próximo censo, ou no censo escolar, por exemplo, de 2020, ela tenha informado lá que ela tenha agora computador para aluno. Nós estamos trabalhando agora o PAF desse ano, que começou em 2019, né? De 2019, ele é baseado no censo escolar de 2018. Então, tanto que antes era baseado no 2017. Aí atualizaram para o censo 2018, teve escolas que aumentou, outras diminuiu a quantidade de recursos com base no censo escolar. Tá? Então, essa questão de contemplado ou não contemplado, ela se dá por informações prestadas pela escola no censo escolar. Beleza? Tem uma quantidade mínima de alunos, quantidade mínima de turmas e quantidade mínima de computadores para uso dos alunos. Esses 3 fatores são determinantes para ser ou não contemplado. O programa, a Janice está perguntando ali se tem previsão de extinção. Extinção, não. Se vocês pararem para analisar que ele foi criado em 2017, numa gestão, 2018 teve eleições e tudo mais, 2019 ele foi ampliado, né? Aumentou de 27 mil escolas para 46 mil. Então, vocês podem ver que ele é uma coisa que não tem volta a isso, tá? Ele pode mudar o formato, ele pode voltar, por exemplo, ao MEC contratar a internet e colocar na escola, pode. Ok? Agora, o programa ser extinto totalmente, não há essa previsão. Até 2024 ele está previsto lá, está dentro do plano do Ministério da Educação e ele vai permanecer. Beleza? Então eu recomendo vocês melhorarem o máximo possível a infraestrutura interna da escola até 2024. Beleza? Que é onde está garantido o programa. Tá bom? Houve alteração nos equipamentos e o PAF, o valor do equipamento previsto lá no PAF, vai precisar gastar mais. Tá? Se for entre custeio, se for dentro de capital, você não pode ultrapassar o limite de capital. Então você vai ter que procurar outro equipamento. Tá bom? Vai ter que procurar um outro equipamento dentro do que você tem de orçamento para gastar. Se for dentro de custeio, a mesma coisa. Você tem que comprar dentro do que tem recurso. Você vai ter que trocar o modelo do equipamento por um que caiba no teu orçamento. Beleza? Não tem o que fazer. O Michel ali está falando da questão de baixar o aplicativo Clique Escola. Ele é muito útil, né? Ele é muito prático mesmo. Ele permite que você consulte até quanto está o saldo na conta no final do mês da escola. Né? Qualquer pessoa sabe quanto que tem dinheiro na escola no final do mês. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Tá? O valor do recurso do Conectada será de quanto, Cida? Cida, esse valor ele varia. Tem de 2.451 até 3.828. 3.900 e alguma coisa, né? 3.900 e alguma coisa. Varia a quantidade de alunos que tem na escola. Até 200 alunos é um valor.
O Anderson Oliveira, nossa rede tem 300 PCs em uma rede só. Se colocar no medidor em todas as escolas, vai calcular 300 PC vezes 8 escolas. Não, ele vai calcular a velocidade que está chegando naquele PC. Tá bom? Ele vai calcular a velocidade média que está chegando naquele computador. Então você tem que instalar nos 300 PCs, sim. Se for... Não, você não vai instalar em 300 PCs, né? Você tem 300 escolas. Você vai instalar um por escola. Tá bom? É a velocidade que está chegando naquela escola. E aí ele vai calcular pelo INEP da escola. Ele vai dizer qual que é a velocidade que está chegando naquela escola. Beleza? É isso. As escolas que atualizaram receberam. É para receber na primeira semana, na primeira quinzena de junho, tá, Elisângela? Quem fez o PAF aí no mês de maio, previsão é para receber até a primeira quinzena de junho. Quem está fazendo agora em junho vai receber na primeira quinzena de julho, tá bom? O medidor do programa, Renato, é o medidor do programa Educação Conectada. Eu já coloquei no chat aqui o link mais para cima, dá uma olhadinha que tem no chat aqui o link do medidor, tá bom? Rogério, varia de agência para agência. Tem agência que está dando cartão, tem agência que não. Quem não está dando cartão, você tem que usar o aplicativo do banco ou o talão de cheque para fazer o pagamento, tá bom? Anderson, ele vai calcular o valor da velocidade da internet da escola. E aí você vai ter a média de velocidade das suas escolas, da sua rede. Se você tem 20 escolas, ele vai somar as 20, dividir por 20 e você vai ter a média, tá bom? A média que vai chegar em cada escola, beleza? Então, o medidor, você instala um computador por escola e deixa instalado lá, tá bom? Adriana, ela está na tabela do Ministério, da Embratel, não está nem na mão da educação, do Ministério da Educação, tá? Eu vou até cobrar o Alexandre lá do MEC para ver se ele manda para a gente em que pé que está essa instalação satelital, tá bom? Daí o seu articulador aí chega para vocês aí, tá bom? Contratação de internet também tem que ter 3 orçamentos? Não. O que acontece se você só tem um provedor de internet na sua cidade? A equipe de tecnologia da sua secretaria vai fazer uma declaração e você vai anexar isso na sua prestação de contas. Olha, no município tal não tem 3 provedores, tem só um provedor de internet. Então, eu preciso, só vai ter um orçamento. Acabou. Beleza? Zeca, como eu disse mais acima, não, você não é obrigado a pegar o equipamento que foi orçado, você vai pegar o equipamento dentro do teu orçamento, tá bom? O gasto tem que ficar dentro do orçamento de custeio capital, ponto, tá bom? Joyce, não. Quem fez o PAF 2019 já recebeu o recurso, inclusive, a maior parte já está com o recurso recebido. Quem precisa refazer o PAF de 2019-1 foi enviado uma planilha para vocês sobre isso, tá bom? Quem tem essa planilha aí é o coordenador estadual e o articulador municipal. Já tem lá a lista de escolas que precisam refazer o PAF. Quem não está naquela lista, não se precisa se preocupar, é só aguardar o dinheiro cair na conta. Diana, não entendi qual que é a sua dúvida. Qual que é a sua dúvida? O contrato de prestação de serviço varia. Cada provedor tem o seu, cada serviço tem o seu. Então, vocês precisam negociar isso com o provedor, tá bom? Isso é local. A verba de 2020 não saiu ainda, Lucila. Está sendo trabalhado agora com a verba de 2019. A 2020 ainda não saiu, tá bom? Anderson, você pode usar recursos próprios para complementar a verba do programa, sim, tá bom? Recursos do próprio município ou pegar até mesmo recursos do PDD básico, tá bom? Entre custeio e capital do PDD básico, você pode pegar uma parte para complementar dentro do Educação Conectada. O endereço para prestação de contas, Andréia, quem faz isso é a pessoa responsável pelo PDD no município, tá? Ela que tem esse processo, tá bom? O endereço para a prestação de contas é a pessoa que faz prestação de contas no município. Quem faz a prestação de contas no SIGPC é o município e não a escola, né? A escola presta conta para o município e o município lança essas informações dentro do SIGPC,
Quem faz isso é a pessoa responsável pelo PDDE no município, tá bom? Anderson, os recursos do município, o município é que define como ele vai usar, né? Tem regras próprias dentro do município de repasse de recursos para a escola, de complementação. Aqui em Cascavel, por exemplo, a gente tem o PDD do próprio município. O município repassa um recurso para as escolas, ponto. Tá bom? APM Romana, bom dia. Posso pagar frete com a verba? Sim, pode. Se você comprou via internet e está lá o frete, está incluído no valor, né? Do produto. Está na nota fiscal, inclusive, né? Você vai pagar na mesma nota fiscal, inclusive. Tá bom? Alete Barrichello. Sobre o orçamento, se for pego o valor da conectividade com uma empresa sem orçamento para utilizar, então precisa desse orçamento. Sempre precisa. Você precisa fazer 3 orçamentos antes de comprar qualquer coisa, tá? Dentro do possível, né? Se for possível pegar 3 orçamentos, você pega, senão não, tá bom? A empresa fez contrato com a escola por 12 meses, vencendo, preciso fazer a renovação para a prestação de contas. Essa renovação não existe, tá bom? Você precisa pegar 3 orçamentos, conferir novamente e aí anexar no processo. Você pode renovar com a mesma empresa? Pode. Você vai fazer um novo contrato com essa empresa, atualizando, e você vai pegar, um novo contrato. Você vai precisar fazer 3 orçamentos de novo, tá bom? Até mesmo porque de um ano para o outro você pode ter um concorrente que entrou no mercado que é mais barato. E entrega a mesma velocidade, ou às vezes até uma velocidade maior. A renovação é o momento de pechinchar, tá bom? É o momento de você cantar com o fornecedor e falar assim, olha, eu estou querendo renovar aqui, mas dá para melhorar a velocidade aí pelo mesmo preço? Beleza? É a hora de pechinchar. A renovação é para isso. Porque o cara já fez a instalação, já está com a infraestrutura pronta. Para ele é muito mais vantagem liberar lá tipo 5 MB a mais para você de velocidade de internet e permanecer com o cliente garantido, do que ter que tirar os equipamentos, pagar a mão de obra, não vale a pena para ele, tá bom? Larissa, fiz o PAF de 3 escolas e 2 receberam. Procure o teu articulador ou o coordenador estadual para ele verificar o status dessa escola que não recebeu ainda o recurso, se ela está para pagamento ou não, tá bom? Yara, se o dinheiro for usado totalmente para pagamento das parcelas de internet, o que deve ser colocado no capital? Yara, quem está fazendo o PAF 2019-1 não tem essa opção, tá? De colocar tudo em custeio. Tem que preencher com os valores que estão naquela planilha que foi enviada pelo coordenador estadual. Quem vai fazer o 2020, por exemplo, depois, lá em agosto, setembro, outubro, quando abrir, ele vai fazer do jeito que ele quiser. Então, ele pode gastar tudo em custeio ou tudo em capital, conforme a necessidade. Mas, nesse momento, quem está fazendo o PAF agora, no 2019-1, tem que preencher exatamente com os valores que estão na planilha que foi enviada. Rosângela, não podemos usar os recursos para cobrir não podemos usar recursos próprios para cobrir o valor, como no caso do PDDE? Sim, Rosângela. Se você precisar usar o recurso do PDDE básico para complementar, para comprar algum equipamento dentro do PDDE do Educação Conectada, você pode usar. Tem que lembrar de prestar conta disso depois, tá bom? Lembrar que parte foi pago com o recurso do PDDE básico e parte foi pago com o recurso do Educação Conectada. Basicamente é isso por enquanto, tá? Tem algumas perguntinhas que o pessoal foi feito direto para o chat ali que eu fui respondendo direto. E aí, mas no geral o João aqui está passando todas as perguntinhas para mim aqui, tá? Ele é o responsável aqui pelas respostas, ele está filtrando aí boa parte delas. Tem algumas perguntas que estão pertinentes exatamente àquele momento que eu estou falando, que eu estou respondendo direto aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Tá, tem uma perguntinha interessante aqui, ó. Se eu recebi o dinheiro na mesma conta do Mais Alfabetização, e aí sobrou recurso do Mais Alfabetização, eu posso usar na Educação Conectada? Não, gente. Cada programa tem um objeto. O objeto do Mais Alfabetização é uma coisa, o objeto do Educação Conectada é outra coisa. Esses programas específicos, ele não pode ter essa
flexibilidade, tá? O único que tem essa flexibilidade é o PDD básico, tá bom? O PDD básico você pode migrar entre programas. Já os programas você não pode migrar para o PDD básico, por exemplo, tá bom? Só em casos muito extremos assim que isso é permitido, mas não é permitido essa mudança assim não. Não é regra, tá bom? A regra é cada programa, cada quadrado no seu quadrado, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. A verba aparece, Vanderleia, né? A verba aparece como liberada, porém não aparece no banco. O que devo fazer? Esperar. A verba já foi para pagamento, ela ainda não foi depositada na conta, então é só aguardar, tá bom? A Trajane ali, sim, você tem que seguir as mesmas regras do PDD básico. Tudo que você faz no PDD básico, você faz no PDD Educação Conectada, tá bom? Carolina, Cirilo, sim, desde que o CNPJ da conta seja o mesmo da nota fiscal, de boa, tá bom? Ô, Sheila, tem para Linux lá também, Sheila. Dá uma procurada lá que você vai ver que tem para Linux. Ele não tá para Ubuntu, ele tem lá para Linux Debian, que também é o mesmo Ubuntu, tá? A base é a mesma, tá bom? O manual de instalação para Linux é igual para Ubuntu, beleza? João, se tiver mais alguma perguntinha que você queira me mandar aí, João, você filtrou, pode sair que daí a gente já vai esclarecendo os que faltam. Oi, Ampere, pessoal de Ampere. A CND, ela é padrão de todo tipo de compra pública. Então vai depender do teu financeiro aí. Se o teu financeiro cobra, porque normalmente ele faz lá daí isso, tá bom? A certidão negativa é na hora de subir os dados da empresa que foi contratada para prestar conta, ele tem que emitir no ato da cotação da compra. Lembra que é no ato da assinatura do contrato, você não precisa tirar isso todo mês, tá? É no ato da assinatura do contrato você faz a CND. Durante a vigência do contrato você não precisa tirar outra CND, tá bom? Ah, A unidade Pinguinho de Gente, sobre o PDD interativo, da educação conectada. Algumas escolas ainda não conseguem preencher o campo adesão da escola e plano de aplicação. Será liberado em lotes? Quem tem que preencher o plano de aplicação é quem foi selecionado para o programa, tá bom? Quem está nas planilhas enviadas aí pelo coordenador estadual. Então verifiquem isso com o coordenador estadual. Se a escola não foi contemplada, não vai abrir para preencher, tá bom? Yara Vargas, qual é exatamente o papel do articulador junto às unidades escolar? O articulador deve fazer adesão ao programa? Não, o articulador é indicado pelo secretário de educação, é uma pessoa próxima ao secretário de educação e ele vai fazer as comunicações às escolas. O articulador não é o cara que vai fazer o PAF, ele não é o cara que vai explicar para o diretor, você tem que gastar, ele vai dizer como é que você vai gastar o dinheiro, não é esse o papel dele. O papel dele é te lembrar que você tem que fazer, é orientar o diretor da escola sobre os processos
É mostrar, olha, você pode fazer essas perguntas que eu fiz aqui para vocês, tá? Como você quer chegar com esse recurso na escola? Ele é o cara que vai fazer a articulação entre o coordenador estadual e o diretor da escola e o gestor municipal e vai, por exemplo, fazer o acompanhamento do plano local de inovação para saber o que a escola tem que adquirir lá. Isso sim, tá? Mas o papel do articulador é articular, fazer as informações que chegam até a rede chegarem ao máximo possível e o mais detalhado possível junto aos seus diretores de escola e gestores, tá bom? Até hoje não consegui preencher o monitoramento do PAF. O monitoramento do PAF ele foi feito em 2019, junho a agosto, ponto, acabou. Agora, em 2020, deve abrir aí entre junho, mais para o final do mês, deve abrir para vocês fazerem até agosto novamente. O monitoramento do PAF é feito uma vez por ano só. Quem não faz o monitoramento do PAF não recebe o recurso no ano seguinte. Então, teve muita escola que perdeu o recurso de 2019 porque não preencheu o monitoramento referente ao orçamento de ao dinheiro de 2019, 18, tá? Então, o monitoramento do PAF, ele não abriu, ele não está aberto para ser preenchido. Ele vai ser aberto. Quando ele for aberto, vocês vão acessar e vão fazer o preenchimento. Não está aberto no momento. Mas prestem atenção que se você não fizer, você não recebe o recurso no ano seguinte, tá bom? Todas as escolas, mesmo quem não gastou um centavo do dinheiro, tem que fazer o monitoramento do PAF. Tá? Lembra que o monitoramento do PAF não é prestação de conta, ok? Prestação de conta é uma coisa, monitoramento do PAF é outra. Então, monitoramento do PAF, toda escola, mesmo quem não gastou o dinheiro, tem que fazer. Se não fizer, não recebe o recurso. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Escolas de educação infantil contempladas. Temos um e-mail que teria como fazer aquisição e se adequar ao programa, porém não foi contemplada. Essa pergunta é da Raquel. Raquel Walter. Raquel, quem não foi contemplada ainda é critérios definidos pelo Ministério da Educação com base no censo escolar. Se a escola respondeu o censo escolar de 2018, como eu tinha dito antes, e não tinha nenhum computador lá para uso com os alunos, ela não recebeu o recurso, ponto. Tá bom? Dá uma olhada no censo escolar dessa escola. Qualquer coisa, acesse o site do QEDU. Lá você consegue ter acesso ao que a escola respondeu, tá? Isso é uma dica que eu dou para todos. Você quer saber por que você não foi contemplado? Procura lá no QEDU a tua escola e coloca ali e veja se ela respondeu que tinha computador para uso dos alunos. Se ela respondeu que tinha computador para uso dos alunos, ela vai ter acesso ao programa. Se ela não respondeu que não tinha, ela não recebeu o recurso. Tá bom? O MEC colocou 25 mil escolas novas só do ano passado para cá, e unidades novas, escolas e CMEs. E isso foi com base nas respostas das escolas mesmo. Tá bom? Ampere. Dispositivos eletrônicos que eu falo aqui são dispositivos para conectividade. Então, por exemplo, eu posso comprar um roteador, isso é um dispositivo eletrônico, tá bom? Eu não posso comprar um tablet, não posso comprar um tablet nem um computador, beleza? Pendrive também não entra, tá bom? Eu posso comprar um adaptador USB Wi-Fi, tem a ver com conectividade, beleza? Bom, a Patrúcia Schuller perguntou o seguinte: recebemos a primeira parcela, mas não conseguimos instalar o medidor. Não existe primeira parcela. O Educação Conectada ele vem numa única parcela anual. Todo ano você recebe o mesmo valor ali, tá bom? O INEP da escola não aparece, nem pela busca do município. O que fazer? O INEP da escola não aparece. Isso aqui, pessoal, do medidor é um problema mais local. É a rede interna da escola que está com problema. Tem algum bloqueio lá que está impedindo o medidor de ser instalado. Todas as vezes que alguém falou para mim que não estava conseguindo instalar, era um problema na rede interna da escola. Você precisa verificar com a pessoa responsável pela gestão da rede interna da escola por que não está aparecendo lá. Se ela não aparece no medidor, é porque não foi instalado corretamente o medidor. Tá bom? Precisa verificar a instalação do medidor, remover e instalar de novo. A Adriana Aparecida de Mello, no ano anterior fizemos os 3 orçamentos. Nesse ano preciso renovar eles ou aproveito? O orçamento é feito no ato da contratação, não é no ato de fazer o PAF. O PAF você não precisa fazer o orçamento, tá, pessoal? O PAF você faz uma cotação, você faz uma ligação e pergunta quanto que está a internet aí? Você faz isso para 3 empresas, você faz uma média e faz o teu PAF.
O orçamento por escrito você tem que fazer no ato da contratação, porque ele tem prazo de validade, tá bom? Quando você olhar o orçamento, ele tem prazo de validade. Então, você faz orçamento no momento que você contrata, não no momento que você faz previsão orçamentária, tá bom? Maurício, vamos lá. O Maurício, depois do PAF respondido e não sendo possível mudar, é que eles vêm dando essas informações. Vamos poder usar só no 2020. Ok. Maurício, essas informações que eu estou passando para vocês, elas vêm muito da experiência, tá bom? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é por falta, muitas vezes os municípios não fazem, por falta de um plano local de inovação. Essas discussões que eu fiz com vocês aqui, todas elas estão previstas. Quem fez o curso do articulador do Programa Educação Conectada, por exemplo, estavam previstas lá no curso, rodas de conversa, discutir sobre a visão do programa. Isso é uma visão do programa. Eu faço parte desse meio de tecnologias digitais desde 2010. Né? Eu trabalhei na escola em 2008 a 2010 e desde 2010 eu estou à frente de programas disso aqui em Cascavel. Eu saí da prefeitura de Cascavel o ano passado. Então, até o ano passado eu estava à frente de programas nessa área de inovação. Né? O articulador do programa aqui em Cascavel não sou eu, então eu não posso dizer, por exemplo, como foi gasto o dinheiro aqui em Cascavel, porque eu não participei do processo. Eu saí da rede em 2016, né, na verdade. Eu fui para outra secretaria em 2017. Então, a parte de políticas educacionais e a discussão dessas políticas, elas têm que ser feitas a nível de secretaria. A secretaria tem que reunir os seus diretores de escola, reunir o seu articulador, e isso é função do articulador, fazer esses momentos de discutir e de planejar, tá bom? E é isso que vocês têm que tomar cuidado aí na região de vocês, tá bom? Carla Fogaça, gostaria de saber como Cascavel... como eu disse, Carla, eu posso te dizer o seguinte, aqui a gente tem um setor dentro da Secretaria de Educação que é responsável por dar esse suporte para as escolas, dentro da própria secretaria. A rede de Cascavel, ela é uma rede um pouco diferente de boa parte, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem um cargo de concurso dentro das escolas chamado instrutor de informática. Esse cara recebe toda a formação técnica necessária para dar esse suporte técnico dentro das escolas. Então, essa pessoa é responsável por dar o apoio técnico dentro da escola. A gente tem um instrutor de informática em cada escola. Isso ajuda bastante. Eu era concursado, inclusive, como instrutor de informática na rede pública de Cascavel, antes de fazer pedagogia, inclusive. Tá? Eu entrei na rede na parte mais técnica. Beleza? Luiz Schaeffer, bom dia. Se fizer o contrato para 12 meses de internet, deve fazer os pagamentos mensais ou pode-se fazer num pagamento só? Como eu já disse mais acima, antes aí, Luiz, o pagamento tem que estar conforme tiver no contrato. Ou você pode fazer no contrato em uma vez só, ou em 12 vezes, ou em 2 vezes, ou em 3 vezes, conforme você negociou com o fornecedor, tá bom? O problema de você pagar tudo no início do contrato é que se a empresa não cumprir, você não vai conseguir o dinheiro de volta. E aí você não vai conseguir contratar outra empresa com o mesmo recurso, tá? Então, é uma decisão própria, pessoal e sua, beleza? Bom, eu acho que basicamente o grosso da coisa está aqui, a gente já respondeu, né? O João está comigo aí, as perguntas já estão começando a se tornar repetitivas, né? As mesmas perguntas. Eu sugiro que depois vocês voltem, quem não teve a pergunta respondida, volte no vídeo, que vocês vão ver as perguntas sendo respondidas aí ao longo do vídeo. Eu estou à disposição dos coordenadores estaduais, aí qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os coordenadores de cada estado. Eles têm ali, se eles não souberem, a maior parte deles estão desde o início do programa. A Vanessa, eu acho que é a única que está chegando agora, né, Vanessa? Mas os demais, todos estão desde o início do programa aqui, participaram de todas as formações. Então, eles podem estar dando o apoio para vocês e se tiver alguma dúvida técnica, especificamente, dessa parte de hardware e tal, manda para eles também, a gente pode ajudar. Teve alguns municípios que me mandaram a lista de equipamentos que estavam comprando apenas para tirar a dúvida. Eu falei, olha, é isso aí mesmo, é o que está nessa lista aí. Então, cada município tem que olhar a sua realidade, pessoal. Não adianta eu mandar o meu plano local de inovação de Cascavel para você ver como é que faz o seu aí. Não é assim que funciona, tá bom? Um plano local de inovação permite... vocês têm que ter o seu plano local de inovação. Vocês têm que ter o seu planejamento, vocês têm que ter o seu planejamento local de como vai usar o recurso.
Vocês conhecem a sua escola, vocês sabem qual equipamento, ou melhor, dizendo, vocês sabem quais são as limitações que vocês têm aí relacionadas à infraestrutura interna da escola. Eu não posso falar para vocês, ou ao que vocês têm acesso, né? Por exemplo, o colega ali falou, eu posso colocar fibra ligando todas as salas de aula? Posso, se você tiver acesso a isso, manda bala, né? Vai depender muito da realidade de cada um de vocês. Então, eu espero que esse momento aqui, essas quase 2 horas, né? A gente passou 2 horas, passa rápido, voando. Mas eu espero que esse momento aqui tenha sido útil para vocês, que vocês possam ter esclarecido o máximo de dúvidas possíveis de vocês. E se permanecerem com alguma dúvida que não foi respondida no vídeo, recomendo assistir o vídeo depois de novo, tá bom? E guardar essa informação, porque a gente está aí à disposição de vocês e a gente procura esclarecer o máximo possível das dúvidas de vocês. Eu sei que, para muitos, e na área de educação especificamente, a gente tem uma limitação muito grande com relação ao acesso a essas informações mais técnicas, mas recomendo que, na dúvida, procure alguém que já tenha conhecimento, já tenha participado. Procure as pessoas que participaram do ProInfo, por exemplo, quem foi o coordenador do NTM ou o técnico do NTM, ele pode te dar alguma orientação técnica também. Tá? Os NTMs eles não deveriam ser extintos, eles deveriam estar ativos e funcionando para apoiar as escolas. O MEC fez o fomento inicial e caberia aos municípios dar continuidade. Então, deem continuidade, né? Esses núcleos de tecnologia local, eles fomentam justamente essas práticas e eles ajudam. Eu vi ali agora há pouco o Vonir, por exemplo. O Vonir está com a gente, né, nessa parte de tecnologia, aqui em Toledo, aqui na cidade vizinha nossa, desde o início do programa lá em 2008, 2009, 2010, né? Eu me lembro de participar da primeira formação minha do ProInfo com ele lá em Brasília, em dezembro de 2010. Então, a gente já tem participado dessas discussões de tecnologia. Procurem esses companheiros aí que estão há um bom tempo, tá? E tem um cara muito útil também, que a gente chama Google, né? Se você digitar lá AP, né? AP sem conexões, você vai encontrar diversas opções e diversas orientações e diversas limitações técnicas desses equipamentos. Então, o Google aí, né, nossa ferramenta que está aí à disposição. Tem que usar, cara. Tem que usar e tem que vir no YouTube, ver como é que funciona, entender um pouquinho mais sobre o que é uma conexão Wi-Fi, quais são as limitações, o que é uma conexão cabeada, como é que ela funciona. Eu vou botar no meu canalzinho aqui alguns vídeos que eu acho que são pertinentes ao programa e que vão poder ajudar vocês. Então, voltem aqui, acompanhem, tá? A gente vai estar amanhã não, João, é quinta o nosso próximo encontro, né? Quinta-feira a gente vai estar de novo aqui discutindo com a galera. Quem perdeu hoje, ou se teve algum colega que perdeu a discussão de hoje, indique ele para que venha tirar as dúvidas deles aí no próximo momento, tá bom? E estamos à disposição sempre para apoiar vocês no que for necessário, nessa parte mais técnica ou na parte pedagógica também, com formação de professores, com apoio, tá? Uma dica de última hora aqui para vocês antes de encerrar, tá? Tem muito município que está implantando o Google Sala de Aula, ok? Ótimo, recomendo, tá? Manda bala, continua contratando. Só que uma dica para vocês, tá? Vocês não precisam pagar ninguém para ativar ele para vocês, tá? Ele é gratuito, 100% gratuito. Você consegue ativar gratuitamente, sem custos. Então, se vocês quiserem usar numa escola, por exemplo, ou na rede municipal de educação, o Google Sala de Aula gratuitamente, sem custos, manda um e-mail ali para mim que eu ajudo vocês a fazer esse procedimento. Estou à disposição, beleza? Estou à disposição aí, precisando, nos procure. Valeu, brigadão, tchau, tchau.